Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Peço a gentileza que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Obadias, no único capítulo que nós temos desse profeta. A nossa leitura se dará nos versos de número 5 a 7. Obadias, versos 5 a 7. É um contexto muito simples, mas com bastante conteúdo, e vamos precisar entender todo o contexto daquilo que o profeta está nos dizendo nesses versos. Aliás, naquilo que o profeta está profetizando, proclamando a partir da verdade de Deus, daquilo que Deus queria que fosse dito aos edomitas. Então, versos 5 a 7. Amém? Todos abriram? É importante que todos leiam. Diz assim o texto bíblico: Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos, amados. Senhor soberano, é por meio de Cristo, do santo nome de Jesus, que nós oramos a Ti, e aqui lhe pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas falhas, pelos erros cometidos. Nós odiamos o pecado, mas mesmo assim, muitas das vezes tropeçamos neles. Cuida do nosso coração, cuida da nossa alma, nos dê força por meio da Tua santa palavra e do Teu Santo Espírito para que possamos continuar em nossa vida de santidade diária. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra proferida pelo profeta Obadias. Ajuda, Senhor, a que o nosso coração seja unido às Escrituras Sagradas, de tal maneira que nós possamos ser guiados diariamente por ela. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração aqui presente e que possamos ser mais parecidos com Jesus. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos bem sabem que Obadias, ele é um profeta do qual o seu ministério foi muito rápido. O seu ministério foi algo curto, todavia muito objetivo e muito sério. As palavras de Obadias muitas vezes nos amedrontam, mas eu posso dizer aos irmãos que existem palavras bíblicas e proféticas muito mais fortes do que essas que estão em Obadias e que nós precisaremos passar por elas hoje. Como foi dito anteriormente, o fato de nós estarmos lendo um livro profético, ele nos impede, de certa forma, de entender ou compreender os contextos históricos. Pregar os versos 5 a 7, como todos os versos desse livro tão importante, sem saber os históricos, é realmente não compreender, no mínimo, sem brincadeira, irmãos, 80% da mensagem desse profeta. E eu precisarei entrar nesses contextos, então eu vou pedir paciência aos irmãos. Nós precisaremos cavucar e entender de fato as coisas que estão acontecendo, porque senão eu posso trazer 2, 3, 4, 5 lições, mas ainda muito superficial para a compreensão daquilo que estava no coração de Deus quando Ele age no profeta e pede para que o profeta venha falar com seriedade a sua palavra. Sabemos também que o livro do profeta, Obadias, é um livro de juízo, mas acima de tudo um juízo familiar. Todo o contexto maior do livro do profeta Obadias, nada mais é do que o resultado de brigas milenares que houve entre uma família. Uma briga que começou
com Esaú e Jacó, aquela briga que realmente, literalmente, teve um início intrauterino, onde esses dois irmãos gêmeos já brigavam entre si dentro do ventre de sua mãe. Eles nascem e agora oficializam essas brigas como dois irmãos, e do nada essa briga vira uma grande briga entre duas nações, uma vez que tanto Esaú como Jacó se tornaram cabeças de nações. Cada um formou uma nação específica, e essas nações, por conta dessa briga primária que houve desses irmãos, até hoje, de alguma forma se degladiavam. É verdade que Israel não tinha tanta preocupação mais com Esaú. Eles não tinham mais tantas questões sentimentais que precisavam resolver com Esaú ou Edom, que ficou o nome do povo de Esaú por conta de vermelho. Quando nós lemos lá em Gênesis que Esaú nasceu, ele era bem vermelhinho, e a palavra vermelho em hebraico é Edom. Então, os edomitas é o povo de Esaú. Mas todos os edomitas não conseguiram engolir muito bem essas desavenças. Entenderam que eles foram roubados de sua bênção da primogenitura, e cada vez que surgia um judeu diante deles, até mesmo uma mãe judia com seus filhos, o primeiro pensamento que se passava na mente dos edomitas era: tudo o que esses judeus, crianças, possuem e têm da parte de Deus, era para os meus filhos, se a primogenitura não fosse roubada. Eles desconsideraram a soberania divina de que Deus iria trazer a bênção da primogenitura sobre Jacó, porque a ira que eles tinham contra o seu irmão superava o amor que eles tinham por Deus. Sim, irmãos, isso é possível. Sentimentos humanos em nossos corações serem qualitativamente e quantitativamente maior do que o amor que deveríamos ter por Deus. E esse é o grande ponto central do porquê existe essa profecia terrível no livro do profeta Obadias, quando Deus o levanta para pôr um fim nessa discussão. O grande ponto é que a maneira como Deus decidiu colocar um fim nessa discussão, não existe outro termo, é exterminando toda a nação edomita. Deus não quer que nenhum deles fique vivo. Deus irá acabar com todos eles. Eu sei que é uma atitude muito drástica, mas a gente não pode perder a consciência de que Deus estava pedindo o arrependimento deles por basicamente 2 milênios. Por 2000 anos, Deus estava o tempo todo dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês não podem agir dessa forma com os seus irmãos, mas eles não davam ouvidos para Deus. Então agora, o limite da misericórdia de Deus para com o povo de Edom chega ao fim, e Deus vai começar a agir. E a maneira em que Deus vai agir, primeiramente é levantando o Obadias para trazer essa palavra dura sobre todo Edom. Amém? Então os irmãos se lembram bem disso. Nós vamos pregar hoje nos versos 5 a 7, mas eu quero trazer uma rápida lembrança aos irmãos daquilo que nós falamos até então. Versículo de número 1. Nós temos claramente a visão de juízo sobre Edom, demonstrado claramente, e nós pregamos sobre isso. Trabalhamos todo esse contexto, tanto teológico como histórico. Já está isso nas pregações anteriores. Ainda no versículo de número 1, nós temos a visão de Deus sobre esse povo. E trabalhamos também todas essas informações dentro desse versículo. No versículo 2, nós entendemos as ações de Deus sobre a maldade. É Deus quem torna-nos pequenos, é Deus quem nos torna desprezados. E trabalhamos também toda essa informação que o profeta está profetizando contra Edom. Nos versos 3 e 4, nós trabalhamos a soberba, a arrogância de um povo, a arrogância de uma nação, o como eles se perderam, o como eles foram delimitados agora, baseado nesse estilo de vida, e por último, e terrivelmente, que esse desprezo que Deus tem agora por eles, não é somente um desprezo
a nível horizontal, onde toda a terra os iria desprezar. Mas esse desprezo e essa pequenez vinha agora da parte dos céus. E nós fomos lá para o profeta Malaquias, os irmãos se lembram, onde o próprio Deus diz que ainda que Edom, após a sua destruição, se erga novamente, reconstrua suas cidades, coloquem as suas moradas lá nos altos dos céus, perto das estrelas, Deus deixaria eles reconstruírem. Deixariam eles terem o gostinho da vitória. E após eles terminarem, imediatamente Deus viria e destruiria tudo de novo. E Deus os qualifica com 2 nomes. E Deus chamará eles de o termo, a quem o Senhor tem desprezo, termo de impiedade, e também povo a quem Deus está irado para sempre. Nós temos essas 2 qualificações no povo de Edom. Realmente as coisas não estão bonitas para o lado dos edomitas aqui. Amém, irmãos? Lembraram? Podemos continuar? Queridos, eu quero reler com os irmãos, então, os versos 5 e 6, e nós vamos caminhar e tentar, de fato, entender tudo o que está acontecendo nesses versículos 5 e 6, e eu também quero mostrar qual é a compreensão na prática do que precisamos entender quando Deus tem esse tipo de fala para com um ser humano ou para com uma nação, independente. Mas a expressão que Deus estará utilizando, como isso deve ser percebido da parte do povo de Deus. E eu quero dizer que é muito mais pesado do que vocês possam imaginar. Muito mais pesado do que os irmãos possam imaginar. Versículos, então, 5 e 6 diz: Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Até aqui. Existe uma afirmativa do que irá acontecer com eles agora, a título de uma movimentação dentro de seus muros. Eles achavam que eram impenetráveis, os irmãos se lembram disso, achavam que eles eram invencíveis, uma vez que a fortaleza deles era uma fortaleza natural de rochas. Mas Deus simplesmente desconsiderou isso e diz que eles serão furtados dentro da casa deles, dentro das cavernas. Eles não moravam em tendas, eles também não tinham casas de alvenaria, eles moravam em pedras, dentro de pedras, de rochas. Para Deus isso não importa, e de fato, no período em que eles viviam, isso era a maior segurança que se podia haver. Deus simplesmente desconsidera tudo isso e começa a tratar com eles, sem dar explicações de como que Deus já está dentro das cavernas. Deus já está lá. Que essas rochas naturais não são absolutamente nada diante de Deus. Que toda a proteção natural não significa nada para Deus. E aqui nós temos, então, uma primeira lição importante do texto. A perda total dos bens. O que Deus está tratando nos versos 5 e 6 é uma profecia clara da perda total dos bens. E a última coisa que Deus quer que o seu povo compreenda com a perda total dos bens são os valores monetários. Porque para Deus, os valores monetários não têm valor nenhum. Não se confundam. Para o reino, sim. Para Deus, não. São coisas totalmente distintas. Não existe um único ponto nas Escrituras da qual Deus necessita pessoalmente ou dá crédito a valores financeiros. O ouro, por exemplo, só tem valor para nós, e um alto valor, aliás, cada vez mais alto, por conta do nosso padrão e formato de economia. Mas para Deus é só um minério. É só um minério.
Ele usa desse valor do ouro para expressar e simbolizar coisas no seu reino, mas não em sua pessoa. Podem perceber. No seu poder, para que a gente possa entender. Mas a natureza de Deus não precisa desses valores monetários. Então, a última coisa que nós temos que interpretar, lendo os versos 5 e 6, que fala da perda total, de fato, dos bens, é que Deus está punindo-os para eles ficarem pobres. Não, isso não faz muito sentido para Deus. Deus realmente não tem muito interesse em valores monetários quando se fala de seu juízo. Porque é bem pior. É bem pior o que Deus está falando. O que é o contexto histórico do que está acontecendo aqui? Quando Deus, através do profeta Obadias, profere essas informações. Como é que nós precisamos, então, entender? A primeira coisa que o Senhor está nos dizendo é que todo o saque, todo o assalto que haverá em Edom, será um assalto completo. Será um assalto total. A informação que ele está nos trazendo é que esse tipo de saque desses saqueadores, desses vindimadores, que irão, e já na mente de Deus, eles já estão dentro dessas cavernas, onde eles moravam, é algo tão real, mas tão absoluto, que não existe uma única parte escondida nessas cavernas, que são as suas moradas, que estes homens não irão conseguir achar e levar. É muito mais do que perder dinheiro. É muito mais do que isso. O texto começa a dizer que esses ladrões se comportarão diferente do normativo. Olhem novamente o verso 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, pulando aqui o texto, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos. O que o Senhor está dizendo é que os ladrões daquela época, via de regra, eles não tinham muito planejamento para roubar um lugar. Não existia furto qualificado. Eles não tinham muito planejamento. Eles simplesmente vê que dá para entrar naquela casa, naquela tenda, naquele local, e ele entra. Assim funcionava naquela época. Era muito mais simples do que hoje. E óbvio que eles não iam em quadrilhas. Era uma pessoa que iria roubar. Era uma pessoa. E essa pessoa, por uma questão lógica, ela não tinha condições de levar tudo da casa. Não tem. Ela não sabe quando os donos vão voltar. Os ladrões não tinham essas informações. Então eles entravam, roubavam aquilo que era de interesse deles e saíam. Trazendo isso para hoje, é mais ou menos assim. Imagina que um ladrão entra na casa de alguém, não sabendo como é o dia a dia daquela casa, o movimento daquela casa, mas uma coisa é certeza, ele vai roubar aquilo que lhe interessa. Mas tem coisas que não interessam para o ladrão. E tem coisas que ele não consegue levar sozinho. Exemplo de uma coisa que não interessa para um ladrão. Já viu algum ladrão entrando na casa só para roubar um travesseiro? Você não vai ver. Isso você não vai ver. Nunca. Um travesseiro entrou, todo aquele trabalho para roubar um travesseiro. Já viu algum ladrão entrando, um ladrão apenas, e ao mesmo tempo ele está roubando a geladeira e a máquina de lavar? Não existe capacidade para isso. Via de regra, os ladrões entravam, roubavam aquilo que era do seu interesse e saíam. Mas existia um outro tipo de roubo, que não é a nossa realidade, mas é a realidade do interior do nosso país. O roubo de safras. O roubo de safras. A safra estava linda. E geralmente entra a molecada lá e fala assim, eu vou catar os milhos. Eles podem até levar uma sacolinha. Eles não conseguem pegar a safra toda. A safra toda é muito grande. Aquilo é enorme. São hectares e hectares de plantação. Uma pessoa só não tem como. Então eles vão lá, e aqui no caso são das uvas. Eles iam nas vinhas vindimarem, roubarem. Pegavam as uvas, mas deixavam um tantão de uvas lá. Deus está dizendo, não será assim com vocês. Será fora do normal o nível de juízo que eu irei trazer sobre Edom.
E o versículo 6 traz exatamente como vai ser. Como foram rebuscados os bens de Esaú. Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. O que é que Deus está dizendo? Que tudo o que existe foi levado por completo. Tudo é tudo. Até lençol. Até o rolo do papel higiênico. Não deixou nada. Nada, irmãos. E o texto é claro em dizendo que eles iriam esquadrinhar, final do versículo 6. Esquadrinhar significa que não existe nenhum local em que geralmente as famílias escondem algumas coisas, tudo seria encontrado, tudo seria achado. Porque esse era o decreto de Deus. É algo anormal. Está fora daquilo que é o normativo. Esse era o decreto de Deus. E o que isso significa? Se não é a perda financeira, a perda monetária. E eu quero trazer algumas considerações do que Deus queria como resultado desse assalto, desse espólio. A primeira consideração é que, se um dia, que o Senhor nos guarde, um de nós formos espoliados neste nível dos textos 5 e 6, o que menos nós iremos pensar é na perda monetária. Porque ser espoliado de nossas casas, de tudo aquilo que nós temos, inclusive de uso pessoal, uma escova de dente que seja, é fazer com que nós não tenhamos mais um papel na sociedade. Nós nos tornamos, numa primeira consideração, uma pária da sociedade. Imaginem que os irmãos, saindo hoje desse culto, que acontece à noite, e vocês não têm um lugar para trocar de roupa, para dormirem. Porque vocês não têm roupa para trocarem. Vocês não têm um lugar para se assentar e tomar um café antes de dormir. Vocês não têm mais uma cama acolchoada. Vocês não têm um lugar para acordar, para se banhar, para usar e fazer a sua higiene pessoal diária. Vocês não têm mais nada. O que menos vocês estão pensando é se sobrou alguma coisa no banco. Vocês querem saber como é que vocês irão viver. Deus está tirando a possibilidade de existência social de uma nação inteira. Essa é a primeira consideração que nós temos nesse texto. Se for para tirar tudo, e tudo for espoliado, não há casa, não há roupas, não há higiene pessoal, não há mais dinheiro, não tem mais nada, não há mais posses, não tem para onde ir. Isso é estar abandonado no meio da existência. A morte é mais desejada. A morte é mais desejada. Quantas pessoas, os irmãos aqui presentes, já não presenciaram, se é que vocês não foram uma dessas pessoas que, infelizmente, no decorrer da sua história, vocês perderam o emprego e vocês colocaram a mão na testa e disse: como é que eu vou fazer o mês que vem? Um emprego. Mas a sua casa estava lá. A sua cama estava lá. A água quente do banho estava lá. O pão na mesa estava lá. E assim a gente já entrava em parafuso. Como é que eu vou cuidar do mês que vem? Vocês imaginem serem espoliados de tudo. É tirar a possibilidade de existência na sociedade. Essa é a primeira consideração do texto. Como perder todos os seus bens. Uma segunda consideração daquilo que Deus queria, que Edom sentisse, pois era o juízo de Deus. Uma segunda consideração importantíssima. O que Deus está fazendo nos versos 5 e 6 é um aviso, não para os edomitas, aqui já é na prática, mas é um aviso para a sua igreja, um aviso para o seu povo, de que Deus não tem problema nenhum em tirar de você e de mim os bens
que com muito suor nós conquistamos na nossa vida. Porque Deus está muito mais preocupado com a nossa pureza, piedade e vida espiritual do que com aquilo que nós conseguimos conquistar na nossa existência. Se Deus, para te deixar santo, tiver que colocar a sua vida de cabeça para baixo, Deus não tem problema nenhum em fazer isso. Não tem problema nenhum. E vocês são tudo compatriotas meus aqui, né? E vocês estão de acordo, creio eu, a não ser que vocês vivam numa outra realidade ou sanidade, de que para conquistar alguma coisa nesse país é muito difícil, não é? É muito trabalho, é muito tempo, são muitos anos. Deus não tem problema nenhum de tirar isso de você, se for para Ele deixar você mais santo, para Ele deixar você mais humilde. Conselho do pastor: seja um bom aluno. É melhor aprender com Edom do que com as próprias lições. Deus não tem problema de colocar a tua vida de cabeça para baixo, para que Ele nos deixe da forma como Ele quer. Então, sejamos bons alunos, a gente não precisa apanhar. Porque o que está acontecendo com Edom nada mais é do que aquilo que Deus também faz com os seus filhos o tempo todo. Eu estou avisando. Eu não estou avisando. Eu não estou falando para vocês se arrependerem do pecado. Eu não estou falando para vocês serem humildes. Eu não estou dizendo que eu quero que a natureza do meu filho desabroche em vocês. Por que é que vocês estão tão arredios? Vocês sabem já quantos anos eu estou trabalhando no teu coração para que você deixe de ser como você é? Ou eu terei que vir e colocar a sua vida de cabeça para baixo para que você viva para a minha glória? Essa é uma consideração que precisamos entender. Este sermão é mais um aviso de Deus para tu e para a minha vida. Mudem daquilo que Deus tem falado aos teus corações há anos, estejam firmes com o Evangelho. Terceira consideração, os versos 5 e 6 também nos ensinam que Deus não tem problema nenhum em destruir os inimigos do teu povo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes deles, já foi o Egito, já foi Jericó, já foram aqueles 5 reis, já foi Moabe, também já caiu. E agora é uma palavra de esperança. O que Deus está nos ensinando, nos versos 5 e 6, é que Deus irá vingar todos os inimigos do seu povo. Da mesma forma como Edom se levantou para tentar destruir Israel durante 2000 anos, em todas as chances possíveis, um dia Deus se levantará para julgar e vindicar todos aqueles que se levantam contra a igreja de seu Filho. É a perda total de bens nos mostrando claramente que Deus, Ele faz o impossível para manter a sua justiça em dia. Não importa se Ele está fazendo pessoas e milhões de pessoas párias da sociedade para isso. Não importa se Ele está disciplinando os seus filhos porque foram maus ouvintes da sua palavra, e não importa se isso faz parte de um povo que se levanta contra a igreja de Jesus diariamente. Deus irá vindicar. Amém, queridos? Mas ainda tem muito mais informações. Em segundo lugar, uma segunda lição importante que ainda temos no versículo de número 5, quando nós lemos com atenção. A fome da vingança de Deus.
Os irmãos creio que perceberam que no meio das palavras do versículo 5, existe uma exclamação. Olha essa exclamação. Como estás destruído. É interessante o tempo verbal aplicado aqui. Ele coloca primeiro como uma possibilidade. Se viessem a ti ladrões, se, uma condicional. Mas ele não deixa o povo de Edom ficar confundido. Deus solta um brado. Como vocês estão destruídos por mim. Eu estou contando os segundos que eu decretei para acabar com a vida de vocês. Para eu jogar e lançar sobre vocês toda a minha ira. Os moradores de Edom se alegram por um segundo na condicional do se vierem, para morrerem de desgosto e desespero no segundo seguinte. Vocês não fazem ideia do que eu vou fazer com vocês. Vocês irão conhecer um lado da minha face que eu queria que vocês não conhecessem. E isso é uma palavra decisiva. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque a palavra de Deus lançada faz tudo o que lhe apraz. Porque para Deus é sim, sim, não, não. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Mas o que significa o que Deus irá fazer com eles? No texto de Obadias, Deus só pede para que isso seja anunciado. Mas existe um outro profeta que também teve uma palavra desse mesmo teor. Só que nesse outro profeta, Deus quis que fosse descrito todos os detalhes possíveis desse juízo horrendo que Deus faria com este povo. Por favor, irmãos, abram, e aqui a gente vai entrar em questões históricas, no profeta Naum. São dois profetas à frente. Nós temos Jonas, depois de Obadias, Miqueias, e aí chega Naum. Jonas, Miqueia, chegou em Naum aí? Infelizmente, Naum também é um profeta muito desconhecido da igreja cristã. Nós já tivemos a oportunidade de expor o livro de Naum, pela graça de Deus. Mas aqui nós teremos que ler, não tem o que fazer, irmãos. Nós vamos precisar para escutar todo o desejo de Deus aqui. E eu quero ler então com os irmãos o capítulo 1, e conforme nós formos lendo, os irmãos vão compreender o que é que Deus irá fazer também com Edom, da mesma forma como fez com os assírios. Para quem não sabe, Naum, ele vai profetizar contra Nínive. Vocês se lembram dessa cidade? Uma geração atrás desta, Deus queria salvar os ninivitas através de Jonas, os irmãos se lembram? Eles foram salvos. A palavra de Jonas, que Deus mandava dizer, era simples: 40 dias e Nínive será subvertida. Eles se arrependeram. Quem ficou triste foi o Jonas, mas eles se arrependeram. Deus salvou-os. Bastou uma geração depois. E eles voltaram para a sua impiedade. E Deus vai dizer: chega, eu vou destruir vocês. Nínive é capital da Síria. Destruiu a capital, destrói o império. É simples a lógica do que estamos falando aqui. Ok? Então começa dizendo assim, verso 1 é a apresentação, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então aqui a sentença é o peso. Como será agora a descrição literária de todo o capítulo 1? Vai ser o tempo todo uma balança clara, notória, mostrada entre a bondade e ação bondosa de Deus com o povo da aliança e o juízo horrendo de Deus aos povos, ou até mesmo ao povo específico de Nínive, que são as pessoas que estão fora da aliança. O tempo todo vai ser um contraste, um comparativo da ação de Deus para os que estão
na aliança e aqueles que estão fora da aliança, e é horrível. É horrível como ele vai fazer isso. A expressão de todo o capítulo 1 de Naum é exatamente aquilo que o Senhor já acabou de dizer em Obadias. Vocês não têm ideia de como vocês estão destruídos. Então aqui ele vai deixar isso mais claro, mais notório, para que vocês possam entender. Verso 2, olha como começa dizendo: o Senhor é Deus zeloso, mas é vingador. Conseguem perceber o contraste? O Senhor é aquele Deus que zela, que cuida, que ama, que guarda, que abençoa. Mas existe uma característica que tem que ser entendida de acordo com o texto. Sim, Deus é vingativo. Está no texto. Está claro. Não sou eu que estou dizendo. E a vingança de Deus é a reação de Deus contra toda impunidade, impureza, iniquidade, pecados. Ele irá ser o vingador de todas estas coisas. Continua o texto dizendo: o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Essa é uma face de Deus que muitos pregadores não pregam mais. Deus está apresentando, dizendo: eu sou o vingador. Eu sou vingativo. Eu não deixarei passar desapercebido nenhum pecado da história, nenhum erro cometido, nenhum tropeço que aconteceu, porque Deus é aquele que é 3 vezes santo, e o padrão da santidade de Deus é um padrão altíssimo, é Ele mesmo: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. É um padrão impossível de se alcançar, a não ser que sobre você e sobre mim esteja a vida perfeita de Jesus Cristo. É disso que ele está tratando aqui. Ele é claro em dizer que ele tomará por vingança contra os seus adversários, e ele reserva a indignação. Sabe o que é isso? Deus não perdoa. Deus não perdoa, guarda isso. Deus não perdoa. O perdão de Deus é um atributo exclusivo para aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo, não há perdão de Deus. Ele reserva todo o pecado. Ele está guardando cada palavra frívola, cada acesso à pornografia, cada mentira contada, cada bebedeira, tudo aquilo que o desonra. E um dia ele vai tratar disso com a sua vingança. E ele vai dizer qual é o poder dessa sua ira. Vamos avançar no texto? 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Ele está dizendo, por um lado, vocês não têm ideia da minha paciência, da minha misericórdia, o tanto que eu estou dizendo. Se convertam, se arrependam, aprumem a sua vida a partir do meu filho. Mas se vocês não ouvirem, vocês também não conseguem compreender o tamanho do meu poder. E deixa eu falar uma coisa. Eu não sou, Deus dizendo, eu não sou sentimental. Não vou chorar. Não vou ficar com dó. Eu não inocento o pecador. Não adianta as palavras que vocês me apresentem. Eu não sou movido por emoção. Deus é movido pela sua própria régua de justiça. E Ele não muda, Ele é imutável. Ele é imutável. Ele continua dizendo,
Isso aqui é muito estranho para nós cristãos, né? Final do verso 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aqui começa a mostrar os caminhos que Deus anda. Porque a gente acha, às vezes, que Deus, com todo o respeito ao nosso Senhor, mas é um velho bonachão, um avô, que deixa o neto fazer o que quer. Deus não é. Sabe por onde Deus anda? Deus anda na tormenta. Por onde Ele passa, existem tormentas. É o rastro dele. Sabe o que é tormenta? Não é só uma chuva forte. A tormenta é aquela chuva acompanhada de descargas elétricas terríveis em alto mar. Com um vento furioso, que também mexe com toda a estrutura do oceano. Mas ele também é uma grande tempestade, está no texto. Não importa se nós estamos na água ou na terra, uma certeza é clara, no céu é que a gente não está. Aonde existir ser humano, ele vai alcançar. E vai ser um momento de tormenta e tempestade. É assim que Deus anda. Irmãos, Deus é um Deus irado, por conta do pecado. Só não há ira de Deus por causa do sacrifício do Filho sobre os seus. Eu quero que vocês entendam do que é que nós fomos livres por causa do sacrifício de Jesus. Porque essa é a característica de Deus que é apresentada aos ímpios. E a gente fica com uma bobeira dizendo que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não, se ele não se converter, Deus não o ama. Deus não o ama. Isso é claro. Mas ele é muito maior do que a tormenta que há no mar. Verso 4, ele repreende o mar e o faz secar. Sabe o que é isso? Sabe quantas quantidades de litros, milhões de litros tem o oceano? Ninguém sabe. Não dá para medir isso, não. Existe uma estimativa, mas é dinâmico isso também. A grande questão é que para Deus isso não importa. Se Ele quiser, Ele seca o oceano. Ele seca. Um ventinho bobo, abriu o Mar Vermelho. Foi um vento, não foi nem o sopro dele, foi uma ordem da natureza. Olha, passa um vento ali para abrir. Abriu. Se for ele seca o mar. Ele seca o mar. Quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de João, eu já disse isso em algumas ocasiões, é tão poderosa as ações de Deus que quando Cristo disse para Lázaro, Lázaro já morto, e ele chega e diz, Lázaro, vem para fora, Jesus precisava dizer exatamente isso, Lázaro, vem para fora. Porque se ele só fala, vem para fora, sai todos os mortos. Todo mundo volta à vida. Ele é poderoso demais. Ele tem que nomear, é só você que eu estou falando. Vem para fora. É algo muito grande. O texto está demonstrando o poder de Deus. E mingua todos os rios. Desfalecem Bazã, que são todas aquelas montanhas altíssimas. E o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Ele destrói toda a natureza se ele quiser em um momento. Mas sabe o que a natureza inanimada faz diante de Deus? O honra. O glorifica. Os únicos seres da terra que desonram ao Senhor é a raça humana. Verso 5 é claro em dizer, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. Os outeiros são aqueles terrenos altos, se derretem, ficam planinhos diante dele, se ele quiser. A terra se levanta diante dele, aquilo que é plano se coloca de pé para o recebê-lo. E a gente? Não sei se eu vou no culto hoje, rapaz. Dá uma descansada, né? E aí usa o nome de Deus em volta. Sou filho de Deus, tem que descansar. Não, seu falso. Quem nós pensamos que somos diante dessa soberania? E usamos a graça de Deus de sermos salvos contra o Deus da graça, escolhendo os dias de culto, escolhendo naquilo que iremos trabalhar, escolhendo a forma como iremos viver diante dEle. O mundo
Sim, o mundo se coloca de pé, e todos os que nele habitam, final do verso 5. Agora vem uma pergunta séria, a qual nós sabemos a resposta. Verso 6, quem pode suportar a sua indignação? Quem é que pode se colocar diante de Deus e dizer, não vai acontecer absolutamente nada comigo, o Senhor querendo ou não? Ninguém. Quem é o louco, né? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Só que o texto não fala que Deus está apenas irado, daí diz no verso 6, a sua cólera. Uma coisa é nós estarmos irados, extremamente irados, mas a gente respira e fala, não vale a pena. Outra coisa é estar colérico. A ira, ela está misturada à fúria, e vai acontecer alguma coisa que não vai ser bom. A Bíblia fala que Deus está em cólera contra a raça humana. Em cólera que se derrama como fogo. E fogo sempre foi sinônimo de juízo. As rochas por ele são demolidas. Olha aí o final do texto. Aquelas rochas maciças, que às vezes a gente se pergunta, a gente cai nesses erros de vez em quando, né? A gente tem aqueles surto de incredulidade, fala assim, mas quem colocou essa rocha ali? Quem? Eu coloquei. Mas elas são demolidas de uma hora para outra. Aí vem um outro contraste. 7. O Senhor é bom. Para dar aquele alívio na alma, né? O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. Nós precisamos ler a Bíblia, entendendo exatamente o que a Bíblia está falando. Eu sei que é chato, irmãos, mas semântica é tudo. O Senhor é. O Senhor é. Isso define. O é o indicativo do verbo ser. Eu sou, ele é. Isso mostra tudo. Até na psicologia, quando se vai discutir a respeito de divindade, fala assim, então, o grande problema é que daí não dá para trazer hipóteses a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus é. Nós somos seres em construção. Existe uma construtividade em nosso ser, mas Deus é. Daí foge de tudo isso. Deus é bom. Deus é bom para com você, meus irmãos. Independente do que possa estar acontecendo na tua vida, Deus é bom com você, porque você está debaixo da aliança do Filho. Deus é, diz o texto, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe o que você gosta, ele sabe o cheirinho do seu travesseiro, ele sabe o cheirinho do seu cabelo quando você sai do banho. Ele sabe os seus passos, ele te conhece com intimidade, mas isso é reservado aos eleitos. Essa graça é reservada somente ao seu povo, porque depois vem o outro extremo, o 8. Mas, um advérbio aí de contraditório, mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Sabe o que significa com inundação transbordante? É quando vai acontecer uma inundação e os limites dos termos do oceano, dos rios, dos lagos, não conseguem conter a fúria das águas. E elas extrapolam todas as barreiras. E a gente sabe a força da água, não sabemos, irmãos? E ela vem destruindo tudo. O Deus que é bom, o Deus que é a fortaleza para que nós não sejamos destruídos, agora é o Deus que é o destruidor daqueles que estão fora de Cristo. Não existem barreiras que segurem a cólera de Deus. E virá com inundação, com a força de suas águas. E nós sabemos o que aconteceu com o nosso estado
vizinha aí, logo no sul ali, né? Que terrível. Nada conseguiu comportar, segurar, não houve limites. A água fez o que queria, ela é destrutiva. Mas no meio ainda disso e desse tipo de juízo, há uma palavra para o seu e para o meu coração. Guardem aí Naum, que a gente vai voltar. Só quero trazer uma referência em Salmos. Mas segura Naum aí que a gente já vai voltar. Só vou mostrar a referência. Salmos 32. Salmos de número 32. Versículo de número 6. Salmos 32, versículo 6. Diz assim o texto sagrado: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Não existem barreiras que comportem ou que segurem o poder de uma inundação, a não ser a vontade do próprio Deus. Essas águas não chegarão até você porque Ele prometeu que não chegaria. Entende o tratamento diferenciado? Entendem os extremos? Entendem essas duas faces do mesmo Deus? Voltando para Naum, ele também diz, ainda no final do verso 8, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que palavra terrível. O Senhor nos perseguiu com sua graça e nos alcançou. Mas os que estão fora da aliança, diz o texto bíblico, não sou eu, Deus perseguirá os ímpios com trevas. Trevas é sinônimo de morte física, a destruição e a morte eterna, o inferno. Isso são as trevas. Eu perseguirei vocês e enviarei vocês ao inferno. Existe uma palavra clara nesse texto. Os assírios, os ninivitas desta geração, nós nunca iremos conhecer. Deus mandou eles para o inferno. Eles estão nesse momento sofrendo o juízo de Deus por toda a eternidade. Brincaram com Deus. Receberam uma palavra de Jonas para que eles fossem salvos e ignoraram na geração seguinte. Você e eu, por causa de Cristo e unicamente de Cristo, nunca iremos conhecer um desses homens, uma dessas mulheres, uma dessas crianças. Deus os mandou ao inferno. É sério quando Deus diz a Obadias: vocês não sabem como vocês serão destruídos. Vocês acham mesmo que é o valor financeiro que está em jogo aqui? Do que eles perderam? Isso é o que menos está no texto. Verso 9, essas pessoas abusaram de Deus, eles diziam e pensavam, tramavam coisas contra Deus, a ponto de Deus dizer no verso 9, que pensais vós contra o Senhor? O que vocês estão tramando? O que vocês estão achando? Quem vocês acham que Ele é? Ele mesmo, não será por outras pessoas, Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Sabe o que é isso? Ninivitas, vocês não vão sofrer duas vezes. Vocês não vão ficar ansiosos duas vezes. Vocês não vão dormir, levanta ansioso, daí dorme de novo e levanta. Não. É uma vez só. Não vai ter segunda. Deus vai exterminar vocês. Não terá tempo de acordar ansioso por um segundo dia. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. Graças a Deus por Cristo em nós. 10, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos, é a ideia de quando os espinhos vão se entrelaçando na natureza, você fala, não dá para soltar isso aqui não, isso aqui é difícil, ou seja, ainda que eles resistam, estejam entrelaçados, Deus, continua o texto, e se saturam
de vinho como bêbados, porque muitas vezes, diante da guerra, eles bebiam para terem... Você sabe que bêbado fica corajoso quando está bêbado, né? Aí vira macho, aí vira almão. Aí Deus está falando... Olha o final do versículo 10, não sei nem o que explicar aqui. Ó. Serão inteiramente consumidos como palha seca. Deus vai pegar todo aquele espinheiro e joga no fogo. Pum, acabou. Acabou. Porque Deus já está tratando aqui no coletivo. É todo mundo de Nínive. Não precisa ficar escolhendo. Não importa o que vocês façam. Verso 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Sabe quem é esse aqui? O infeliz do Senaqueribe. Lembram-se do rei Senaqueribe? Que se levantou contra o povo de Deus, contra Ezequias. Abram lá em 2 Reis, deixa marcado na 1 aí, eu estou avisando. Depois ficar se matando para achar. 2 Reis 19. São questões históricas. Eu falei que não tem como resumir isso, irmãos. Tudo para entender o bendito versículo 5. 2 Reis 19. A partir do versículo 14, em 2 Reis, nós temos a oração de Ezequias, o rei. Ele está desesperado. Senaqueribe é o rei da Síria. Capital Nínive. As coisas não estão bonitas para o lado de Israel. Olha aí no versículo 14, não vou ler tudo. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu então, e subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Até sobre a Síria o Senhor é Deus. Olha o que Senaqueribe vai fazer. Porque no verso 8 temos a carta do rei da Síria. No verso 14, isso chega a Ezequias. E ele começa a orar pedindo misericórdia. No verso 20 do mesmo capítulo, Deus usa Isaías para responder. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, Israel, te despreza e zomba de ti. Imagina ouvir isso do seu inimigo, né? Aí se acendeu mais ainda a ira dele, de Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que é menear? Fica assim, o Senaqueribe falando assim: eu vou matar. E Israel assim, ó. Deixa o Senaqueribe com mais raiva ainda. Deus sabe como provocar. Deus sabe fazer isso. Porque daí destrói o orgulho junto. Destrói. E Deus dá uma palavra para Ezequias: isto te será por sinal. Ou seja, que eu sou com você. Olha que sinal, por sinal, né? Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. A nação inteira de Israel não vai plantar esse ano. Todo mundo vai comer. Eu vou fazer nascer milagrosamente. Mas não é só esse sinal, não. E no segundo ano, o que daí proceder vai nascer de novo. Vocês não vão plantar por 2 anos. No terceiro ano, porém, vocês vão semear e colher e plantar as vinhas e comer os seus frutos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que as coisas estão acontecendo no mesmo dia ou dentro da mesma semana. Então o Senaqueribe veio e Deus já fez e pá! Assim que os jovens falam, né? Não. No mínimo, o texto está dizendo, no mínimo foram 3 anos de ameaças. 3 anos. Tanto que os 2 primeiros anos se passou como um sinal. Vocês vão comer daquilo que eu vou fazer nascer, vocês não vão plantar, ninguém vai passar fome. No terceiro, vocês voltam àquilo que é comum. E aí no versículo 30 tem um sinal agora teológico desse sinal sobrenatural. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fala isso. Sabe o que ele está falando? Primeiro ano, ninguém planta, eu vou fazer todo mundo comer. Segundo ano, ninguém planta, eu vou dar de todo mundo de comer. Até aí é bênção, maravilha, Senhor. No terceiro, vocês voltam ao normal. Só que tem uma questão. Quando vocês colherem no terceiro ano, é natural, a pessoa que trabalha lá com a safra, vai colher, vai cair espiga, vai cair grão no chão. É normal isso. Não mexe. Esse grão vai fecundar sozinho e vai nascer de novo. Isso é uma mostra que eu sou com vocês.
E eu sei que tem um monte de crentes dizendo assim, por que não é assim hoje, Senhor, esse sinal? Sabe por quê? Porque você tem Cristo. Cristo é tudo. Não tem mais nada importante que Deus possa fazer por você e por mim do que Cristo. Pare de achar que o Antigo Testamento era melhor que a nova e eterna aliança, irmãos. Cristo é o suficiente para nós crermos. O grão plantou por si só, é verdade, nasceu e depois morreu. Cristo ressuscitou e nunca mais morreu. O que você prefere? É assim que é o pensamento bíblico. Ele fez tudo isso. E até então ele vai começar a trazer toda a destruição sobre a cidade. No 35, diz que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, depois daqueles anos, tá, irmãos? E feriu no arraial dos assírios 185.000 pessoas. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Vocês ouviram? Um anjo. 185.000. Vocês entenderam agora o que o Senhor Jesus estava dizendo em profundidade teológica, quando ele diz assim, na sua última, a gente não chegou nesse momento ainda do sermão em Mateus 24, isso é mais para frente, quando ele diz assim, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Um anjo matou 185.000. Doze legiões. Há legiões que eram de 7.000 pessoas. Uma legião de soldados romanos. 12. Um anjo. 185.000 ali, ó. De boa. Vocês estão começando a entender a ira de Deus agora? Está ficando mais claro? Está ficando mais claro porque o autor aos Hebreus diz, horrenda coisa cair nas mãos do Deus Altíssimo? Porque é isso que Deus está dizendo que Ele faria com todo Edom, e assim se fez. Cadê Edom? Cadê a Síria? Não existem. Acabou-se. Acabou-se, queridos irmãos. Vira rapidinho, por favor. Olha aí no versículo de número 37. Sucedeu que, estando ele, é o Senaqueribe, a adorar na casa de Nisrod, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Nem entrou em conflito com Israel. Deus foi lá e resolveu, matou, acabou. Cadê o grande que vou fazer, vou destruir, vocês irão sair correndo? Já matei 185.000, o próximo é você, mas não vai ser agora. Por que Deus queria que fosse na hora? Porque eu quero humilhar ele na frente dos seus deuses. Os deuses de Senaqueribe não são nada diante de mim. Vamos voltar para Naum? Verso 12. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam a Síria, Nínive, ainda assim serão exterminados e passarão. Aí vem uma palavra ao povo de Deus, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Eu te afligi com os assírios. Vocês foram levados no cativeiro assírio. Mas agora eu não quero mais afligir vocês. Tem uma coisa aqui de Deus que é difícil até de explicar. Não quero mais. Já foi o tempo que eu queria julgá-los. Mas percebem a diferença? Vocês eu castigo, porque eu os amo. Eu aflijo mesmo, eu machuco. Mas não serão mais. É o momento do seu castigo. Aprendeu? Aprendeu mesmo? Então tirei o castigo. Pode sair de trás da porta. Mas com os assírios é extermínio. Eu não quero mais eles sobre a face da terra. Está vendo os contrastes? Os contrastes. 13. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. O jugo é controle. Os assírios não terão mais controle sobre vocês.
Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Irmãos, isso aqui de fato é extermínio literal, tá? Quem é que pode dizer assim, eu sou descendente dos assírios? Não tem, isso aí não existe. Pode ser de um povo que saiu deles, mas que é uma tribo específica, mas eles, não existe. Acabou. Deus não quis, não quero. Não quero, acabou. Da casa dos teus deuses, olha o que Deus está fazendo. Primeiro, extermínio de toda a raça. Depois ele diz ainda no versículo 14, da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Deus zombará da religião pagã. Zombou. Cadê os deuses assírios? Você vê alguém adorando o Astarote, Baal, você não vê nada. Acabou. Zombou. E por último, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eu vou enterrar vocês. E aqui tem um trocadilho no hebraico. Vil é insignificante e pequeno. Isso é muito pequeno. A Síria, porque a Síria fala, nós somos o superpoder. Não, vocês são pequenininhos. Acabo com vocês. Acabou. Quando isso acontece, Deus fala que nesse dia em que aconteceria isso à Síria, vai existir uma cena muito interessante. Vocês imaginam Deus trazendo todo esse juízo sobre a Síria? Pensem agora. Formulem isso. Acontecendo todos esses juízos do capítulo 1 com a Síria. Mas lá no monte, agora imagine também a cena, está só o povo de Deus. E eles estão tudo de pé, olhando o resultado da destruição. Eles estão só vendo o que está acontecendo. É o versículo 15, olha lá. Eis sobre os montes os pés do que anunciam as boas obras, dos que anunciam a paz. Está todo mundo na expectativa. E sabe como é algo absurdo? É algo absurdo que está acontecendo aqui. Porque não apenas eles estão vendo o Deus Todo-Poderoso trabalhando em seu favor, como também Deus abre a boca e fala sim sobre eles. Os pés dos que anuncia boas obras, do que anuncia a paz. Gente, isso não é verdade. Israel é um povo terrível, como a igreja é. Olha quantas vezes eles pecaram. Aliás, eles só estavam saindo da Síria porque Deus mandou eles para lá. E depois, eles também vão sofrer, daqui a pouco, com os outros impérios. Tem o medo persa, tem um monte ainda. Mas por que Deus está chamando eles dessa forma? Eu não sei dizer isso. Os irmãos me ajudem. Talvez seja o perdão sobrenatural, o perdão puro de Deus. Porque para Deus estar chamando eles dessa forma é assim, tudo que eles fizeram, que fez eles irem para a Síria, foi muito mal. Mas quando eles quebrantaram o coração e pediram perdão a Deus, Deus perdoou de tal forma que não se lembra mais desse pecado. E trata eles como se eles nunca tivessem pecado. Eles são um povo cujos pés anunciam a boa nova. Percebem a intensidade milagrosa do poder de Deus? Deus não traz de volta na sua cara o seu pecado, uma vez que você pediu perdão a Ele. Isso é algo sobrenatural. Até para nós que somos privilegiados, a gente fala, Senhor, não é por nada não, mas isso é injusto. Eu preciso ser jogado na cara, na minha cara, eu preciso disso. E Ele fala, do quê? O senhor não lembra o que você fez? Não lembro. Talvez o meu filho se lembre. Mas eu não. Isso aqui é graça demais, irmãos. E aí Deus vai dizer como se eles nunca tivessem pecado. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil, Senaqueribe, já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O poder do perdão glorioso de Deus. É o poder glorioso de Deus, em seu perdão. Vamos voltar para Obadias, verso 7. Pelo menos o 7, isso não dá, nunca vou sair desse livro aqui mais, né, irmãos? Mas eu disse, eu tenho textos, irmãos, eu não posso, o que eu posso fazer? 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram.
prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Terceira e última lição. Terceira e última lição. Todas as alianças foram quebradas com Edom. É um modus operandi de Deus para esse povo. Edom havia feito alianças com cidades poderosas, com nações poderosas, para que eles se protegessem de guerras, embora eles fossem muito fortes, mas aquela aliança, né, aquela parceria para se proteger das guerras e também para destruir Judá, para destruir Jerusalém. Esse é o foco também. O que eles não contavam é que Deus destruiria essas alianças. Mas não é apenas destruir as alianças, é quebrar as alianças e fazer com que essas cidades e nações que tinham alianças agora se voltassem contra Edom. E vencesse deles de forma terrível, traidora e implacavelmente. O verso 7 mostra 3 considerações. A primeira é: todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. O que é isso? Todas as cidades e nações que até então tinham alianças com Edom, agora começaram a empurrar no silêncio, empurrar estrategicamente todo o Edom para fora da sua fronteira. Como é que faz isso? Nossa, tem tanto jeito, irmãos. Vou dar alguns aqui primeiro. Primeira maneira de afastar as pessoas e levar para fora da fronteira. Conselhos mal dados. Isso aqui é destrutivo, vocês não têm ideia. O que é conselhos mal dados? Eu não vou definir, eu vou teologizar. Conselhos mal dados é a própria boca do diabo. Vocês se lembram de Mateus 4 na tentação? Se você tem fome, pede que essas pedras se transformem em pães. Vai saciar sua fominha. Na verdade, não era isso. O conselho era mal dado. Você não precisa depender de Deus. Você precisa depender da sua própria confiança e ousadia, Jesus. O segundo conselho: se você é filho de Deus, atire desse pináculo. Os anjos virão e te servirão. Imagina todo mundo vendo isso no templo, no meio de Jerusalém. É o templo. O templo que foi erigido lá por Neemias. Você se atira desse templo, os anjos vêm e te seguram, todo mundo, esse é o Filho de Deus. Na verdade era: tente o teu Deus. Tente, faça uma prova dele. O terceiro conselho mal dado: se você prostrado me adorares, tudo isso aqui será teu. E esse talvez seja o conselho que a gente mais segue. Será meu. Será meu. Porque a gente vive construindo em nossos corações um reino de uma só pessoa. E nós mesmos nos assentamos nesse trono. E Jesus diz: minha é a terra e tudo que nela existe. Eu só preciso redimi-la. Sai de Satanás, para trás. Conselhos maldados foram tirando Edom das suas fronteiras. Mas não é só isso. Tem outras coisas, informações erradas. Não tem nenhuma margem ou possibilidade de guerra contra vocês. Quem é que consegue entrar nisso aqui? Olha, o inimigo está muito longe. Aliás, todo mundo ama você. Informações erradas. Vai tirando a gente das nossas fronteiras. A influência negativa. A influência é um negócio terrível, né? Capaz de mudar pessoas, destruir casamentos, fazer de pessoas honestas, pessoas depravadas, perdidas. E eles foram tentando tirar o tempo todo Edom das suas fronteiras, de tal forma que eles foram perdendo as suas proteções,
até que eles se levantassem e invadissem Edom e notoriamente os rendessem. É o que está escrito aqui, é o que iria acontecer. O segundo plano é: os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Justamente as nações e as cidades que eram beneficiadas com o acordo da aliança, o acordo da paz entre nações, da diplomacia, foram aquelas que traíram. Foram aquelas que traíram. Deus transformou amigos em inimigos, aliados em traidores. Deus pode fazer isso. Cuidado. Ser traído dessa forma é ser pego de surpresa. A gente nunca imagina. Da mesma forma como também existem pessoas, e não apenas nações, que acabam nos influenciando negativamente, nos tirando para fora das fronteiras das nossas crenças, daquilo que nós cremos em Cristo. Não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Só uma vez. Cuidado, irmãos. São pessoas que a gente ama, benquistas, aliançadas, mas que na verdade são armadilhas. Por último, para não me demorar, diz o texto também: os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. A traição, assim como os maus conselhos, as armadilhas, elas são muito ruins. São muito ruins. Mas isso vindo de pessoas de perto, elas são cruéis. Porque a crueldade, ela pode de fato ser usada em qualquer campo. Mas existe um comportamento social quando nós estudamos sobre crueldade. E nesse comportamento social, a crueldade sempre foi usada de forma pessoal e não posicional. Eu explico. Às vezes nós queremos trair alguém. Estou falando agora de forma lúdica mesmo. Nós queremos trair. Mas a gente não quer trair aquela pessoa, nós estamos traindo o cargo dela. Não importa se eu sair de uma empresa, porque às vezes existem acordos que falam: se você sair dessa empresa, você não pode abrir uma outra empresa no mínimo 2 anos, porque existe um acordo. Isso é muito comum nas multinacionais, muito comum, muito comum. Aí você fala assim: estou nem aí para isso. Eu vou trair a pessoa que está naquela liderança. Não importa se é o Francisco, se é o José ou se é a Maria. É uma questão de posição. Mas quando envolve crueldade, não é a posição, é a pessoa. Você quer machucar ela. Você quer mostrar algo para ela. O texto está dizendo que aqueles que comiam do pão de Edom é aqueles que entravam na casa das pessoas. Aqueles que se assentavam à sua mesa. Aqueles a quem vocês acreditavam. Isso machuca muito. Vamos imaginar algo? Acho que uma escola maravilhosa, parece o trânsito, né? O trânsito é uma escola maravilhosa. Você está dirigindo, aí um filho de Belial te fecha. Você não conhece, aleatório. Ele te fecha, ele está errado, você só dá uma buzinada para ele não bater no teu carro. Ele tem a ousadia de abrir a janela, o vidro, xingar você de um palavrão e fazer um gesto com a mão muito mal educado. Você vai ficar irado. Mas a verdade é que daqui 3 ou 4 esquinas, você já não se lembra mais. A música do carro está boa. Você já fica entretido novamente. Você chega no seu destino e nem lembra mais do infeliz, porque você sabe tudo que você tem que fazer lá. Ou é o trabalho, ou é a escola, você está voltando para a tua casa, teu filho te vem, te abraça. Você nem lembra, nunca mais você vai lembrar desse cara. Se acontecer essa mesma ofensa e esse mesmo gesto feio de mãos com alguém que come na tua mesa, você nunca mais esquece. Porque isso é crueldade. Entendem a diferença? É o que Deus está falando aqui. É o que Deus está falando aqui. E isso seria uma bagunça tão grande que o versículo 7 termina dizendo assim: não há em Edom entendimento. Edom era reconhecida pela sua sabedoria, mas a sabedoria de Edom não foi capaz
de distinguir, de discernir o que é que está acontecendo. Essa invasão não conseguiu. A sabedoria de Edom não foi capaz de fazer com que eles suportassem a invasão. A sabedoria de Edom não foi capaz de fazê-los contra-atacar e prevalecer. Porque a sabedoria humana é impotente diante do juízo de Deus. Eu termino aqui trazendo algumas rápidas aplicações. Em primeiro lugar, cuida do teu coração. Cuida do teu coração. Deus não terá problema em tirar as suas posses, se Ele tiver que endireitar você. Deus não tem esse problema. Segundo lugar, uma segunda aplicação. O amor de Deus é eterno, queridos irmãos. As suas misericórdias, elas renascem a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Mas assim como o amor e a misericórdia de Deus são eternos, são renováveis, a sua ira e seu juízo também. Todos os atributos de Deus são eternos, não somente os atributos que nós julgamos serem bons. Terceiro, alianças humanas podem se desfazer rapidamente de um dia para o outro. Aquele que comia em nossa mesa. Mas a nova e eterna aliança é imutável, nós estamos seguros em Jesus Cristo. E por último, a sabedoria humana, por mais sábio que você e eu possamos ser, a nossa sabedoria tem limite. E o limite são os decretos e os propósitos de Deus. Nada pode ir contra os decretos e a soberania divina. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?